Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Simple Present no modo negativo e interrogativo. Na aula passada, nós explicamos um pouquinho sobre a utilização do Simple Present e também falamos do modo afirmativo, explicamos, né? Então, para você que está aí assistindo esse vídeo, volta um pouquinho na parte 1, né? E você vai entender um pouquinho da utilização desse verbo, né, no inglês. Então, vamos seguir agora, na verdade, para entender um pouquinho do simple present na negativa. Vamos lá? Então, assim, quando que eu utilizo, na verdade, o simple present? Na verdade, no inglês, nós temos dois tipos de presentes, né? O presente simples, né, que é o simple present, e temos o present continuous, que é um presente também continuado, né? Então, assim, na verdade, o simple present nós utilizamos o mesmo quando nós queremos falar de situações que nós vivemos todos os dias. Então, por exemplo, assim, eu estudo todos os dias, né? Então, nós utilizamos as regras para as coisas que acontecem todos os dias. O present continuous não, ele já é um pouquinho diferente, que nós vamos falar mais para frente, é para um presente momentâneo, um presente que está acontecendo nesse exato momento, né? Então, mas hoje nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o simple present, na verdade, nos seus modos, na forma negativa e interrogativa, ok? Então, vamos lá. Opa! Ó, então, antes de começarmos aqui, nós precisamos, então, na verdade, lembrar, né, que o simple present, na verdade, ele é um presente simples, que eu acabei de falar, e usado para ações que acontecem todos os dias, ok? Muito bem. Simple present na forma negativa. Então, a conjugação do simple present na forma negativa, ela é muito fácil. Por quê? Porque basta você acrescentar após o pronome ou o substantivo nome, na verdade, o verbo auxiliar do ou does na forma negativa, ok? Então, por exemplo, nós temos aí, ó, o do not, né? E o doesn't, ok? Nas pessoas, lembrando que, na verdade, né, nós acrescentamos nas pessoas, terceiras pessoas do singular. E um detalhe muito importante aqui, o verbo, ele permanece no infinitivo. Vocês lembram lá no afirmativo que nós tínhamos todas aquelas regras e que nas terceiras pessoas o verbo sofria alteração. A primeira regra, por exemplo, a regra geral, que você acrescentava S ao verbo, ou que terminava SH, SH, você acrescentava ES, todas aquelas regras. Aqui acontece um pouquinho diferente. Apenas o que muda é o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar does nas terceiras pessoas e nas demais pessoas é do. Então, ó, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, que é o he does not speak, tá vendo? Terceira pessoa, he, porque as terceiras pessoas é o he, o she e o it. E também temos a forma contracta, né, que é a forma abreviada. Então, he doesn't speak, ok? Tá? Vamos lá. Então, o auxiliar do, na verdade, causa um pouquinho de confusão, muitas vezes, para o aluno, porque o verbo do, to do, ele significa, no inglês, fazer. Mas do também é um auxiliar que complementa uma oração. Então, na verdade, nesse caso, ele não tem tradução e o seu uso é obrigatório, né? Então, na verdade, o verbo to do, ele significa fazer. Quando ele aparece do, por exemplo, nós utilizamos aqui anteriormente, o do ou does not, no caso, ele, na verdade, ele serve só como um verbo auxiliar, tá bom? Olha aqui o exemplo, então, de alguns verbos, o verbo speak, go, blush, study, tá vendo? Opa, né? Então, nós temos aqui, I do not speak, I do not go, I do not blush, I do not study, tá vendo? Tá vendo? Olha, observe aqui comigo as terceiras pessoas, he, she e it. Lembram? Nas terceiras pessoas, pode observar que nas demais são todos do. Nessas aqui não, são does, tá vendo? Does not, tá vendo? Então, assim, aqui no inglês, no negativo do simple present, então, o verbo, pode perceber que ele fica igual para todas as pessoas, o que altera, na verdade, é o verbo auxiliar, o does, tá vendo? Tá? Muito bem. Então, aqui foi o modo negativo, agora vamos para o interrogativo.
O interrogativo do Simple Present é o seguinte, a regra geral é bem facinha também. Nós falamos aqui, vamos voltar um pouquinho, ó, tá vendo aqui? Nós temos essa ordem da oração. Então, o pronome ou nome, mais o verbo auxiliar, seu auxiliar de negação, mais o verbo. Tá vendo? Então, quando você fala, na verdade, na forma interrogativa, você traz o do ou does para o início da oração, tá bom? Então, por exemplo, tá faltando um azinho, né, aqui, ó, para o início da oração. Então, por exemplo, assim, ó, I do study, tá vendo? Ó, I do, o verbo auxiliar aqui é o do, o que? Pá, aqui é o do, o que que acontece? O do vai para o início da oração, então fica do I study. E um detalhe, gente, nós estamos falando de maneira interrogativa, frase interrogativa. Não existe frase, o que pontua uma frase é a sua pontuação, tá dizendo? Pontuação. Então, se você não coloca vamos dizer, esses pontos de interrogação, pode ser confundido com uma frase, na verdade, para quem não conhece muitas regras, como uma frase afirmativa, tá bom? Então, não pode faltar o pontinho de interrogação. Então, ó, she does study, does she study, tá bom? Lembrando que o uso do does nas terceiras pessoas, o verbo continua no infinitivo, que nem eu falei. Pode observar, o verbo não muda, porque se nós fôssemos usar isso aqui na afirmativa, né, o que que aconteceria? Eu teria que tirar o y, porque teria uma consoante antes, né, e acrescentar um is. Então, aqui no caso, não acontece, o verbo fica igual, ok? Então, aqui também temos uma tabela. Essa tabela, ela está explicando um pouquinho sobre a utilização do interrogativo. Então, ó, o verbo, qual que é o pronome da oração aqui? I, you, she, he, it, we, you, they. Tá vendo? O verbo auxiliar veio para o início da oração, então, ó, do, o does, tá vendo? E os pontinhos de interrogação, com detalhe, o verbo continua igual, ele continua no infinitivo, não pode esquecer isso, tá bom? Muito bem, e agora, então, para terminarmos esse vídeo, eu estou passando aqui para você, que está treinando aí um pouquinho, né, na verdade, estes exercícios aqui, ok? Então, nós temos aqui vários exercícios. Um detalhe, o exercício está pedindo que você realize os exercícios nos 3 modos, ou seja, você vai usar as mesmas orações, né, e vai colocar nos 3 modos. Então, você vai aplicar as 3 regras que você aprendeu, na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, tá bom? Nós vamos nos ver, aí você pode tirar dúvidas, ok? Beleza? Pessoal, não esqueça de dar um joinha e se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Dá um like aí, ó. Valeu? Até a próxima. Bye!